Vai falar dos 112 yogas do Tantra. E eu tô super curiosa, porque eu não sei muito bem do que se trata. E logo mais às 3h30 vai ter, 4h30. 4h30, desculpa, vai ter uma prática de 2 horas de novo com, com a com Léo, com a Nete, com Lucia e com Dani, e depois os mantras. Vou lembrar que é contribuição consciente para esse evento, que cada um contribui como pode, com a sua realidade do momento, para o evento. Ok? Então, desfrutem e qualquer dúvida, estamos aqui. Passo a palavra, Bruno. Bom, olá então, boa tarde. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Então, agradecer essa oportunidade, esse convite de estar aqui para falar um pouco com vocês sobre o que eu venho estudando há uns anos já. E a ideia é que a gente entra, tá todo mundo com o microfone desligado, mas que fique bem à vontade de em algum momento, né, ligar para perguntar, né? Então fica super à vontade para a gente realmente entrar numa conversa aqui. E é isso. Bom, então a ideia, né, desse título também, né, dos 112 yogas, né, 112 yogas no Tantra, seria a gente pensar um pouco sobre a história, né? Sobre a história e a tradição do yoga, né? Então, normalmente o que a gente tem, a gente tem visto, né, nos cursos de formações, nas falas, né, assim, no que é mais yoga, é relacionar o yoga ao Yoga Sutra, né? A Yoga Sutra de Patanjali, que é uma obra super referente mesmo, né? E super importante nessa história do yoga. E só que ela, eu digo, é o começo da história, né? Assim, então teve muita outra coisa depois, né? Muitas coisas depois, né? Muita tradição, muito pensamento, muita discussão depois, né? Então a gente está pensando, quando a gente está falando nesse livro de referência, né? De Yoga Sutra de Patanjali, por volta de 3, né? Do século 3 da Era Comum, mais ou menos. A gente pensa numa construção entre 2 até 2, 3, né? Antes da Era Comum e depois já na Era Comum, né? E, e depois e entendendo que o Yoga Sutra de Patanjali está dentro dos que a gente chama das 6 escolas clássicas ortodoxas, né? Do yoga e que a gente chama de ástica, né? E tem as outras que são násticas, né? Então a e násticas, né? De negação, né? Então que seriam as heterodoxas, né? Então, assim como o Vedanta, né, o Mimamsa, o Machesha, então são 6 escolas tradicionais ortodoxas e o Yoga, de Yoga Sutra está uma delas, né? E ela é interessante porque ela traz esse momento inicial, esse momento de às vezes até um imaginário que a gente tem do yoga um pouco mais, às vezes austero, né? Essa coisa do meditante por muitas horas ou até isolado, né? Numa caverna, né? Esse ermitão às vezes também, né? Então, esse local de recolhimento, de muita austeridade, né, de jejuns muito grandes, né, e práticas desafiantes, né? Então, isso é o que aparece. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que nessa época, né, o próprio corpo também era, de certo modo, interpretado até de uma maneira ruim, assim, né, no sentido de que o corpo seria um limite, né? O corpo seria algo com impurezas, né, com dificuldades, algo da materialidade densa que impede a gente de atingir a espiritualidade. Então, muitas vezes as práticas são pensadas em termos de como eu posso superar o meu corpo, né, digamos assim, ou até no ponto de vista de negar o corpo, né. Por isso a gente está falando do século III, mais ou menos, né, da Era Comum. E então, o yoga era pensado um pouco nesses termos, né. E é um pouco nesses termos duais. Então, a gente vai entender o Yoga Sutra do ponto de vista da dualidade, né? É um termo em sânscrito que a gente chama que é Dvaita, né? Tem
A Dvaita, que seria o não dual, e o Dvaita, né, que seria dual e dualidade, né, em termos do que está ali, aqui e do que está ali, né, do sujeito, o objeto, o corpo, o espírito, né, então essas divisões, né. E com o passar então dos séculos, a gente tem essa entrada do que no Ocidente a gente chama de tantrismo, né, entre aspas, e que o ápice, digamos, do tantrismo seria uma tradição, uma corrente que chama Shivaísmo, da região da Caxemira, né? E nela a gente tem essa busca por uma não dualidade, né? Então, o corpo, ele começa a ser uma ponte, começa a ser um caminho para eu acessar a própria divindade, né? Então, o corpo, ele começa a ele mesmo ser esse acesso, ele mesmo ser esse templo, né? Ele mesmo ser essa possibilidade de ser uma consciência mais expandida, né? E, ou seja, sem intermediários, né? Digamos. Então, o Shivaísmo da Caxemira e o Tantrismo de forma geral traz essa contestação em termos de se opor muitas vezes a uma instituição, né, hierárquica, né, uma instituição às vezes até religiosa e hierárquica, e para permitir que, em vez de, você quer ter acesso a Deus? Tudo bem, né? Então me pague que eu faça alguma oração, ou me pague que eu faça alguma coisa e eu te dou acesso a Deus por isso, né? E o shivaísmo ele traz assim como qualquer tipo de mística, né? A ideia do misticismo é justamente ter um acesso direto a alguma divindade, seja que você chama de divindade, ou consciência maior, ou si maior, ou algo nesses termos, né? Então é isso que ele vai trazer. E com isso eu trouxe essa ideia desses 112 yogas, né? Ou então 112 tipos de yoga, porque eu tendo em vista isso, né? Então, de certo modo, ele vai existir uma certa abertura, né? Uma abertura metodológica, uma abertura de técnicas e uma abertura de caminhos para você chegar, porque reconhece que cada um é diferente, né? As pessoas são diferentes. E às vezes uma técnica funciona melhor para você e a outra não ressoa em nada, né? Não tem nem um pouco de afinidade com você. Então, tem um livro que é extremamente conhecido dentro dessa tradição. Vou mostrar aqui a tradução que eu uso, depois eu posso digitar que fica melhor também, porque eu acho que às vezes dá espelhado, ver se veio certinho. Então, chama Vijnana Bhairava Tantra, né? Então, essa do Jayadev Singh, né? Então, Vijnana Bhairava Tantra. Então, só para vocês darem uma olhadinha, né? Mas dentro dele é isso, né? Então, a gente tem as partes em sânscrito, né? Mesmo, e a transliteração, né? Para o nosso alfabeto. Esse aqui está em sânscrito e no alfabeto Devanagari, né? Esse aqui está em sânscrito e no alfabeto nosso, né? No sistema romano. E aqui tem a tradução, né? Em inglês, né? Então é um livro bem interessante que se chama isso, né? Vijnana Bhairava Tantra. E nele vão existir 112 yogas, né? Então nele ele vai chamar que aqui dentro dele existem 112 yogas ou 112 dharanas também, que é um termo do Yoga Sutra, né? Também, ou 112 técnicas. Ou seja, vou digitar depois. Então são 112 técnicas e pelo menos uma vai funcionar para você, né? Então, nesse sentido que tem técnicas bem, bem paradas, né? Essa meditação bem parada, de pranayama, de respiração, de 12 dedos, assim, e outras com bastante movimento. Assim. Então, é super curioso. Esse é um livro do século IX. Então, para mim, é sempre incrível ver como eles, no século IX, já estavam pensando em questões do que a gente entende hoje de psicossomática, né? Então, maneiras como a gente usa, né, uma imagem, uma ideia, afeta completamente o nosso corpo, né? Bom, essa é uma pequena introdução aqui, né, de tudo isso que está acontecendo. Eu vou digitar aqui o nome do livro. Se vocês já tiverem alguma questão, por favor, podem trazer. Só trazer aqui o nome. Mas essa seria uma grande primeira conversa. Beleza.
Só permitir uma questão técnica aqui para a Lud. Ok. Perfeito. Ótimo. Então, eu digitei... Ah, não. Só mandei para a Lud esse nome aqui. Peraí. Então, enviar para todos aqui no chat. Então, Vijnana Bhairava... Isso, agora foi para todo mundo. Então, Vijnana Bhairava Tantra. Beleza. E ele traz um aspecto curioso já, né? Que é diferente do que a gente vê nos outros. Por exemplo, o Yoga Sutra ele é escrito em sutras, né? Então, o sutra é uma frase mais densa possível, né? Porque a ideia é ser decorado, né? É ser memorizado, né? Assim. E ele é dito como isso, né? É um conhecimento que vem né, de alguém que teve um acesso, né? Uma inspiração e escreveu. O Vijnana Bhairava Tantra, ele é um diálogo, então isso já muda, né? Então, e é um diálogo entre um aspecto feminino e masculino que representam, no fundo, na união, a divindade suprema. Então isso já, por si só, já é completamente revolucionário em termos do que a gente entende, né? Então, o yoga. Então ele traz já esse aspecto masculino e o feminino como importantes e como, na verdade, fáceis. São simplesmente maneiras de se representar diferente uma mesma entidade, né, suprema, né? Assim. Então é um diálogo de perguntas e respostas, né? De como é isso? Ah, é assim. Ah, isso, é assim. Ah, e como é que é essa técnica? Então é um diálogo, ele é mais agradável também, né, de se ler e traz esse aspecto mundano, né? Então a ideia é um pouco isso, né? Como a gente acessa o sagrado através do mundano, né? E eu sinto que por isso que para mim foi muito importante esse estudo da filosofia, né? Porque foi dar um sentido maior para minha prática, né? E entender também filosoficamente como essa prática sai da prática e vai para a prática da vida também, né, digamos. Então, para mim é super curioso a gente cada vez mais se aprofundar e entender esses aspectos, né? Então, essas 112 técnicas, elas estão, qual que seria, digamos, né, um objetivo, onde é que elas estão querendo chegar, né? A ideia simplesmente é a gente entender que essa noção de eu e outro, de sujeito e objeto, de aqui e ali, ela ocorre na experiência, né? Ela ocorre em termos da maneira como a gente precisa dessas estruturas, né? A gente precisa desses conceitos para a gente viver, para a gente ser funcional, né? No dia a dia. Porém, quando a gente vai pensar, no fundo, na verdade, existe uma conexão, né? Então, não existe uma diferença propriamente entre eu e o outro, né? Porque eu sempre estou acessando o outro por meio da minha própria subjetividade, né? Então, a gente sempre estamos em relação, né? Sabendo disso conscientemente ou não, né? Então, não existe esse propriamente que a gente chama de um eu individual completo, né? Absoluto, assim, né? Porque a própria noção do que você entende como eu, o que é o eu? Você sempre vai ter uma referência de história, uma narrativa pessoal, uma mãe, né, o pai, uma irmã, enfim, um parente ou amigos. Então sempre é uma referência do que sou eu. Nem para falar que, eu sou assim, que sou diferente de tal pessoa, né? Então sempre é uma referência, sempre é uma relação. Então, esse aspecto que muitas vezes a gente entende enquanto dual, o Shivaísmo da Kashmira, né, esse aspecto Vijnana Bhairava Tantra, ele vai tentar trazer de forma não dual, né, de como a gente, na verdade, consegue se enxergar no outro, né? Isso também seria essa primeira contextualização, né, para a gente trazer aqui. Bom, dito isso, para mim é legal a gente pensar alguma das meditações, né? Então isso a gente está pensando, né? Repito aqui, vou escrever só para ficar marcado. Então a gente está mais ou menos em século 8 e 9 da Era Comum, né? Então, Era Comum é um novo termo não religioso para a gente dizer depois de Cristo, né? Então a gente às vezes fazia referência antes de Cristo e depois de Cristo, só que agora academicamente a gente está usando antes da Era Comum e depois da Era Comum para não ser sectário de nenhuma religião, né? Só para dar porque às vezes nem todo mundo conhece esse termo, né? Então século 8 e 9 da Era Comum, né? Ótimo. Então, nessa época, o que eles estão pensando? Então, uma meditação simples, por exemplo, que eles trazem, né? É uma ideia de 12 dedos, né? Então, ainda um pranayama, né? Simples que eles trazem. Então, essa noção de
12 dedos, eles contam assim, fechado, né, os dedos, assim. Então, né, 5, 5, 10, né, na ponta do nariz, e 2, né. Então, mais ou menos desse ponto, né, eu vou inspirar, eu vou inspirando, chega até o meu coração e expiro até esse ponto, né. Então, uma referência simples, então, um dos pranayamas, né, que eles trazem essa referência de 12. Às vezes são 12 para frente, essa meio trombinha aqui, né, vem para cá e volta, e são, às vezes, 12 em referência ao chakra aqui do meio, né? No centro das sobrancelhas. Então faz aqui, né? Então tem diferentes técnicas. Essa medida. Isso é muito interessante, né? Então é bem detalhado, porque no fundo o objetivo da meditação, né? Os meios, na verdade, as técnicas da meditação é o quê? Trazer um foco, né? Então seja esse foco externo. Aqui, por exemplo, tem bem claro esses pontos. Aqui um ponto, daqui vai vir, né? Eu vou estar movimentando esse prana, né? Esse alento para dentro e para fora, né? Então, um pranayama, digamos, clássico, em termos do que a gente já reconhece como pranayama, né? De estar sentado, ter uma visualização, ter uma contagem, né? E às vezes ter uma retenção de ar, né? Um kumbhaka, alguma coisa nesse sentido, né? Então, um pranayama clássico, né? Então, também está dentro desses 112. Aí ele começa a trazer outras, né? Que é, por exemplo, e é incrível, são 112, cada uma para mim são muito especiais, né? Tem como a gente passar por todas, mas é para despertar aqui para vocês, até depois procurar, né? Isso. E eu tenho depois no meu canal, né, do YouTube, depois eu coloco os vídeos também, tem várias, onde eu falo um pouquinho mais sobre elas também, tem muito material legal aí também. Então tá. Uma outra que eles trazem é essa referência de imagética mesmo, né? Que a gente chama de bhavana, né? Então, como a imagem, né, essa coisa da psicossomática, né? Como uma imagem pode afetar e afeta completamente nosso corpo, né? Então, posição que você fica mais confortável, sentado, né, para meditar, fechado os olhos e se imagina que começa a se imaginar o vazio. Então, começa a se imaginar que, na verdade, a pele, né, é simplesmente um contorno e existe um vazio para dentro, né? Então é como se fosse, não, meio que um desenhozinho, né? Se você estivesse só fazendo o contorno da pele e para dentro dessa pele você fosse esvaziando. Então ainda tem o mundo de fora e para dentro fica vazio. Isso é uma das referências também que eles fazem. E às vezes eles fazem o contrário. Você mantém o seu corpo, mas da pele para fora que fica vazio, né? E depois eles vão pensar, não, agora órgão por órgão, né? Imagina esse osso, né? E desse osso dentro dele fica vazio, e agora o músculo vazio, e agora a pele vazia. Então é muito curioso que para mim no fundo é o que depois a gente vai ter em termos de educação somática no século XXI, sabe? E que a gente usa muito isso em processos de yoga. Imagina que você está derretendo. Imagina que você está assim. Imagina. Então isso é algo que é bem de hoje, né? Do século XXI, que a gente vê muito nas práticas de yoga, né? Tem já esse aspecto imagético, né, que eles trazem desde o século IX. Para mim isso é muito muito curioso entender que eles já estavam pensando em termos psicológicos, né, de como afeta o corpo. Uma outra que eu gosto muito também, que você está sentado e você imagina o mundo inteiro pegando fogo, né? Assim, também, que é super curioso, né? Então nesse aspecto que você está aqui e tudo ao redor pega, né, está pegando fogo, né? Então essa noção um pouco de tanto uma noção de desapego, né, e uma noção também dessa imagem de limpeza que o fogo traz, né? Essa coisa de dar uma limpada, um reset, né? Ele dá essa limpada no mundo todo e depois, a hora que você volta, é outro mundo, né? Porque é o mesmo mundo, mas como você está enxergando o mundo de maneira diferente, já é uma outra relação. Então, literalmente, é um outro mundo quando você é diferente, né? Então, a gente já volta nessa noção que a gente já pensando sempre em não dual, né? Então, quando a gente fala isso, nossa, o mundo muda, né? Quando eu estou na prática de yoga, assim, né? Não, mas sou só eu. Não, não sou só eu, é tudo eu, né? Assim, então, é muito ser eu, né? Assim, porque se eu mudo, o mundo muda mesmo, né? E ele muda literalmente, porque não tem como eu relacionar com o mundo objetivo, né? Digamos assim. Não tem um mundo real, objetivo, limpo, ascético, sem a nossa relação, né? Esse mundo não existe. O mundo só existe na medida em que nós estamos relacionando com ele, né?
Então, é até estranho isso, essa ideia, né? Às vezes de imaginar, tem um mundo lá e eu encaro o mundo dessa forma. Não, a própria, o mundo é eu, né? O mundo sou eu e o mundo eu sou o mundo nessa relação, né? Não existe algo lá e eu que vejo o mundo. Então, dessa forma, a gente começa a compreender que, na verdade, a gente molda literalmente, né, a realidade, né? Não no sentido mágico, né? Nem nada nesse sentido assim, mas no sentido muito prático de que é, só às vezes isso, a gente está no meio de uma confusão do dia, se a gente para e se a gente pausa, entra no silêncio e respira e volta, o mundo muda, literalmente. Porque as possibilidades de eu enxergar o que está acontecendo muda, né? Então eu começo a ficar menos mono, né? E começo a enxergar a coisa de forma mais complexa, né? Às vezes enxergar, nossa, essa pessoa está com raiva de mim, ela quer me agredir, né? A gente às vezes traz essa coisa. Se eu respiro, eu vejo toda uma narrativa, toda uma complexidade por volta de um comportamento, de uma ação externa ou interna, né? Então, para mim, essas 112, elas são muito interessantes, porque cada um é um elementozinho e aí tem os comentários a partir dela, né? Ótimo. Uma outra também, aí novamente, uma é queimando o mundo, outra é se queimando também, né? Imaginar você como esse fogo, né? Então, que é essa limpeza interna também que a gente estava falando, né? Uma que eu gosto muito e que eu estava até dando aula, eu dou aulas teóricas regulares, né? Toda semana e agora a gente está justamente no Vijnana Bhairava Tantra também. E eu estava lendo uma passagem que para mim é muito representativa para hoje, né? E é incrível assim que eles trazem isso. Eles falam o seguinte: imagina, né, que você está andando na rua e você encontra alguém que você não viu há muito tempo, né? Então você encontra um amigo, um parente, né, uma pessoa que você gosta que você não viu por muito tempo. Então, ainda mais nesses tempos, né, que a gente sai pouco, né, então imagina isso acontecer, ou imagina quando tiver um momento de maior mobilidade, né, social, em que a gente encontra essa pessoa, né. Então, essa alegria, né, esse êxtase que toma conta do nosso corpo, né, isso é um acesso divino, né. Então, o que eles propõem quando exatamente essa sensação, quando tipo, nossa, essa surpresa, né, esse brilho nos olhos, nossa, encontrei você, né? Você por aqui, né? Quando isso acontece, pega esse sentimento, desfruta ele, né? Desfruta dele e depois até relembra dele, né? Isso é uma ponte para o divino, né? Isso é uma ponte para algo maior, né? Então, as 112 técnicas vai trazer tudo aquilo que te tira do habitual, te tira do automatismo, né? E te tirando do automatismo é um acesso a essa suprema consciência. Porque o que acontece? O que o automatismo faz, né? Ele te coloca no local de não observação, né? De não reflexão, né? E no fundo de não sentimento também, não abertura, né? Então, qualquer coisa que te tira disso, que dá uma chacoalhada, né, no seu cotidiano, é excelente, pode ser excelente e é um caminho, né, para você acessar algo divino, né, algo maior. Então, para mim é muito bonito essa parte, né, que ele traz isso como e eu imagino isso, né, de encontrar alguém, nossa, né, não sei, encontrar práticas, né, pessoal que pratica yoga, pessoal que pratica acro yoga, dança, ou, né, qualquer rede que você tenha, qualquer comunidade que você tenha, vai ser um prazer muito grande e se deixar desfrutar nisso, né? E, e é isso. E outros aspectos também, então agora outros aspectos mais curiosos, né, que parecem estranhos, mas para mim é super engraçado. Ele traz, por exemplo, isso são dentro da 112, né? Então uma delas fala de cócegas, né, também. Então, quando você sente cócegas também, né? Alguém está te fazendo cócegas, alguma coisa teve uma cócega, especificamente ele fala cócega nas axilas, né? Mas também poderia ser em outro lugar. Porque o que é a questão da cócegas, né? É esse local que te tira do automático e te dá uma certa
uma perturbação no sentido bom, sabe? Uma perturbação no sentido que é uma pedra caindo num lago, sabe? Que tá ali tudo parado, tudo estagnado e algo perturba, algo cria uma onda, algo te move, né? Presença é uma perturbação nesse sentido, né? Nossa, tá tudo parado e essa pessoa entra, né? Então tá tudo parado e algo acontece, né? Então algo que te move, né? Assim. E ele traz as cócegas, né? Nesse livro, dessa maneira curiosa, porque as cócegas têm esse local do ou do prazer ou do terror também, né? De tipo, de insuportável de estar recebendo essas cócegas, né? Essa coisa de fugir de quem está fazendo as cócegas na gente. E ao mesmo tempo tem algo de prazer, né? Então já vou responder quem mandou ali. Então esse local de algo te tira, algo de tira do seu eu. Essa que é a questão, né? E mais de tirar do seu eu, tira da imagem que você tem do seu eu. Então, e te lembra que o seu eu é muito maior do que isso, né? Então essa noção de descentralizar, né? De desindividualizar, né? Então isso é super bom, né? Que no fundo é nada mais nada menos do que ter uma empatia, né? De se colocar no local do outro ou se colocar em um local maior do que você mesmo, né? Então, nesse sentido, se eu me coloco no local do outro, a hora que eu volto para mim mesmo, eu já volto mais expandido. Eu não sou só eu sou o outro também, né? A minha consciência literalmente se expande na medida em que eu consigo pensar em como é que o outro se relaciona com essa realidade, né? Que pode ser de um jeito super diferente, né? E legal. Exato. Então a Drica trouxe essa pergunta, eu já vou chegar lá, né? Então aqui, ó, por exemplo, das cócegas, né? Então a gente está começando a entrar no quê? Num aspecto sensorial, mundano, para um acesso divino, né? E aí esse livro também vai aos pouquinhos, né? Então ele vai trazendo como é que uma sensorialidade, né, pode acessar, pode permitir que a gente acesse algo maior, né? Então aí ele também vai trazer o exemplo de que de uma comida, né? Então de uma comida prazerosa que você tem, né, assim, e que novamente não é pegar, né, e comer aquele pote de sorvete inteiro assim, né? Mas aproveita, sabe? Dá uma colherada naquele sorvete, entendeu? Assim, então e saboreia isso mesmo, né? Então esse local de êxtase, sabe? De sentir e de estar presente, né? De essa coisa que a gente às vezes come, dá uma garfada, uma colherada e fecha os olhos, sabe? E porque a gente precisou fechar os olhos, porque é tão gostoso e precisou de fechar os olhos, sabe? E, e aproveitar esse local. Nossa, que gostoso. Ou, nossa, faz tempo que eu não como essa, né, comida ali da minha mãe, do meu pai, né? Nossa, faz tempo que, né, enfim, não cozinho isso que eu gostava tanto de cozinhar. Então, esse local de dar um tempo para desfrutar, né, para gozar desses prazeres, né, assim, que às vezes a gente toma de forma tão gratuita, né, assim, come rapidinho, alguma coisa assim. Então, esse local de dar tempo para o prazer também, né? E acessar que o prazer, na verdade, está no tirando do cotidiano também. Nossa, algo diferente, né? Aqui, né? Então ele traz a questão, então ele traz a questão sensorial, por exemplo, do prazer, traz a questão da música, né? Que a gente vê que é super forte, né? A gente vai ter um canto, né? De mantras aqui também, né? Então como essa questão da música afeta muita gente, né? Imagina, né? Então, um toque de tambor ou um toque de cordas, né? São bem diferentes, né? Como afeta o nosso corpo. Então, eles também trazem isso, né? Essas 112 técnicas. Então, é super curioso, coisas que hoje, pra gente ali, às vezes é até quase comum ou normal dentro de uma prática de yoga, não era assim antes, né? Então, esse livro, ele vai trazer inúmeras técnicas que ele foi pegando de outros lugares e falando tudo isso pode ser yoga, né? Então, ele faz essa junção, né? Essa transdisciplinaridade, né? De certo modo, desse século 9, 8, né? Então, por isso que é um livro super curioso, né? De se ler e reler mesmo, né? E aí, trazendo essa questão, então, né? Que a Drica trouxe aqui, né, que normalmente se relaciona o Tantra sempre a questões sexuais, né? E isso é super curioso, né? Então, para não entrar completamente isso, né, porque não é propriamente uma aula de história de Tantra, né, que seria uma aula à parte, mas o tantrismo
é em número e é variado, né? Então, assim, é a mesma coisa que você chega para alguém que nunca ouviu falar, né? Impossível nesse mundo, né? Mas não é possível, mas quase. Alguém que chega e pergunta, o que é o cristianismo? Né? Assim, então, assim, tem catolicismo, tem presbiteriano, tem anglicano, tem evangélico, então, assim, sabe, tem católico, então, espírita, que está dentro também. Então, assim, o cristianismo tem inúmeras vertentes, né? Cada uma com as suas, né? Então, é exatamente a mesma coisa com o Tantra e o Tantrismo. Tem inúmeras correntes, e algumas é isso, não se dão bem com outras, né? Assim como também no cristianismo e tantas outras, né? E na verdade, o que a gente enxerga, muita parte, né, boa parte do tantrismo é até celibatário, né, também, né? O que eles vão pensar é de que maneira, porque o que a gente entende como energia sexual é energia de vida também, né? Essa potência de vida, né? E eles abordam isso também. E outras partes também do tantrismo, não, vão, na verdade, promover orgias, na verdade, e a partir disso ser um acesso ao divino, né? Só dizendo que são aspectos diferentes, né? E linhas diferentes, né? E o curioso desse, né, repito, desse Vijnana Bhairava Tantra é que ele traz tudo isso junto, né? Às vezes você está ali, né, celibatário e está fazendo um pranayama e às vezes não. Às vezes você está numa pesquisa também de como utilizar essa vitalidade ou pela prática sexual atingir algo maior, né? E nesse mesmo livro aqui, então, ele traz isso também, né? Que é no momento, na verdade ele fala depois desse momento, né? Então ele traz isso descrito né? No shloka, né? No verso. Depois do momento, né? Do ápice do orgasmo, dessa culminação, tem como se fosse esse, já te passo, eles, tem como se fosse um momento de perda de si, né? É esse momento em que há uma perda de si, que você não sabe bem, né, onde você está, como você está. Então, esse momento, nem que seja às vezes um segundo ou dois, né, assim, às vezes é mais tempo, né, depende, enfim, da prática, depende, tem várias técnicas também interessantes para aumentar, para potencializar isso também, que seria uma conversa para... Mas durante a relação sexual, no orgasmo, né, pós-orgasmo, é uma possibilidade de você se desindividualizar. É uma possibilidade que você sai do seu cotidiano também, sai do seu automatismo, né? Então, eles vão dizer que é uma brecha para o divino. A maneira como você vai usar essa brecha depende de você, mas é uma brecha, é uma fissura que foi aberta, né? Então, essa noção de né, um ápice, algo tipo, né, é uma explosão, mini ou grande, mas é uma explosão, algo que te tira. E a partir disso, você já não está mais você de sempre. Você não está você o normal de sempre. E através disso, se você consegue meditar nisso, você consegue prolongar essa sensação, é uma possibilidade de você acessar uma noção mais expandida de si mesmo, né? Então, essa seria, bem resumidamente, uma maneira de se utilizar a prática sexual por meio de um acesso à consciência. Elisa? Então, pensando na questão da origem, porque assim, essa coisa da palavra, né? A palavra tantra, né? Com a sua essência, né? Ela surge mais ou menos em que era, você sabe dizer assim, pensando na questão da origem mesmo, porque eu já ouvi dizer 1 trilhão de origens do Tantra, né? Que o Tantra surgiu justamente com o pessoal do yoga. Aí eu tenho um livro, Vajrayana, que fala que na verdade o Tantra veio do budismo. Então, assim, eu fico muito confusa com as referências e eu gostaria de um suporte nesse sentido, da origem, sabe? Massa, legal. É isso. Essa pergunta é super boa. Vou responder ela para colocar junto desse, né, pertinente nessa aula, mas lembrando isso, é um arco histórico imenso, né, do tantrismo, dou aulas disso, né, de história do tantra, mas, né, precisaria uma aula inteira, ou muito mais que isso, na verdade, né, mas vou te dar essa referência, né. Então, o que a gente tem? O termo tantra, ele é utilizado de uma maneira muito cotidiana, desde os Vedas, assim, mas para coisas como seria um tratado, assim,
sabe? É uma obra, né? Então, Tantra seria um tratado, uma obra nesse sentido bem cotidiano, né? Digamos assim, do termo, né? Assim como Yoga, assim como, né, assim como Namastê, também tem um jeito muito cotidiano e também tem um outro jeito mais ritualizado, tem um jeito mais espiritualizado, né? Então, tudo depende, né? Como a gente usa. Então, primeiro é isso, né? Então, o termo é antigo, é relativamente antigo, assim, né? Então, né, ele já aparecia, assim, nas discussões ali por volta da virada do milênio, né? Ok. Agora, o que a gente tem é essa interpretação do termo Tantra, utilizado, que a gente chama de Tantra tântrico, né? Assim, então, os Tantras tântricos, que tem Tantras não tântricos, né? Porque, às vezes, vão ter Tantras de medicina, por exemplo. É um livro de medicina, entendeu? É um tratado sobre medicina. Então, né? Ou um livro de, sei lá, política ou agricultura, qualquer coisa. É um Tantra de agricultura, né? Digamos assim. Ou existem os Tantras tântricos, né? Então, como eles começam a aparecer, eles se fortalecem principalmente por volta desse Vijnana Bhairava Tantra, que começa a ser o ápice do tantrismo, né, que vai ser o Shivaísmo da Caxemira, né? Então, o Shivaísmo da Caxemira, que é por volta do século X já, aí ele vai pegar do 10 até o 11 ou 12, ele vai fazer uma releitura de tudo aquilo que esparsamente tinha de Tantra, né, e vai trazer com essa coerência filosófica, né? Então, essa questão do budismo, né, do Neo-Vedanta, então, por exemplo, o budismo, o Neo-Vedanta, né, o Yoga Sutra, tudo isso foi importante, como também alguns conceitos filosóficos, né, que depois o Shivaísmo da Caxemira vai reinterpretar, né, vai fazer as suas críticas e depois vai avançar neles, né? Então, Vajrayana é claramente uma corrente tântrica do budismo, mas que vem depois, né? Ele é influenciado pelo Shivaísmo da Caxemira, né? Então, o budismo que a gente tem hoje, por exemplo, do Dalai Lama, ele é tântrico, né? Assim, a maioria do budismo natural atual é tântrico, né? Mesmo se autodenominando ou não, né? Porque a influência foi enorme, assim, né, do Shivaísmo da Caxemira, então ele vai afetar tudo que vem depois, né? Então, o próprio Vedanta, né, que hoje, na verdade, a gente deveria chamar Neo-Vedanta, né, também é tântrico nesse sentido, né? Então, o Hatha Yoga, na verdade, ele tem a base filosófica do Hatha Yoga vem muito com essa influência do Shivaísmo da Caxemira, né? Se você compara o Hatha Yoga com o Yoga Sutra, é super estranho. Então, tem algo que aconteceu aí no meio para acontecer essa ponte, né? Aqui. E aí depois você pode fazer uma releitura do Yoga Sutra via Hatha Yoga, via Shivaísmo, e aí tudo faz sentido dentro dessa coerência maior que a gente pode fazer, né? Mas em termos de como as pessoas que estudavam Yoga Sutra na época e como as pessoas estudavam Hatha Yoga da época medieval, são pensamentos muitas vezes contraditórios, na verdade, né? E que depois a gente pode fazer uma releitura, né, moderna, unindo todos eles, né? Que até porque é uma prática muito indiana essa, né? Você não vai falar que você está errado, vai falar que você está incompleto, né? Assim, então, eu falar, não necessariamente você tá errado, você só não enxergou um passo além, né? Então, e isso acontece. Então, mesmo a cosmologia do Tantra, isso é uma tabela que depois eu posso compartilhar com vocês também, são 36, às vezes 36 mais um, que eles chamam elementos, né? Então, os tattvas, né? Para quem sabe também o termo sânscrito, né? Então, tem essa tabela inteira. No Yoga Sutra, ele vai até o 25, 24, 25, dependendo da corrente, né? Aí depois vem o Vedanta e acrescenta Maya, Brahma e os outros. Vem o Shiva. Então, assim, vai chegando dos 25 até os 36, né? Então, ele vai absorvendo o que foi feito antes e vai acrescentando mais, né? Então, mas é isso. O budismo ele foi super importante em termos filosóficos, né? Então, Nagarjuna, por exemplo, que é um filósofo incrível, né, em termos de dualidade e não dualidade do budismo, foi extremamente importante para essa escola, né? Assim. Mas o tantrismo, a corrente que consolidou ele foi o Shivaísmo da Caxemira. E aí depois isso aí influencia tudo, influencia budismo, influencia o sufi. O sufismo teve uma relação super interessante com o tantrismo também, né, que é o misticismo do Islã, né? Então tudo isso é bem documentado e é super curioso essas influências. Inclusive aproveitando também essa pergunta, né, e voltando, tem uma outra técnica
que é justamente de girar. Então, uma dessas são entre 12 teclas é essa coisa que o surf traz, né? Então, você gira, 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 e aí depois você vai para o chão e, né, e se entrega, né, para o chão, e se prostra no chão, né? Por quê? Normalmente você gira, 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 você perde a noção quem que você é, de onde é que você está, porque você está fazendo isso, né? Então é uma perda de referência. Então todas essas teclas, elas no fundo estão tentando tirar as suas referências do cotidiano, está tentando te chacoalhar um pouco dessa realidade, né? Porque tirando dessa realidade é uma brecha. Nossa, talvez a vida é mais do que isso, né? Então talvez algo maior pode tá aí, né? Então, para mim, é super curioso essas teclas nesse sentido, que é algo que te chacoalha, que tira, né, do seu automatismo, né? Ótimo. Mais alguém? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Uma pausazinha também. Eu sei que às vezes é muita informação, né? A gente vai falando bastante assim. Mas é para dar essas referências também. Muito bem. Legal. Ótimo. Então é isso. É dessas 112 teclas, para mim eu estava comentando com vocês, né? Cada uma vai trazer esse aspecto da realidade, né? Então, e é super curioso mesmo. Então, é entender que cada momento, tudo que está te tirando do que você já estava programado é uma possibilidade, né? E ele faz uma abertura muito grande. Então, ele traz essa noção, por exemplo, de olhar para uma paisagem, né? Ele traz a ideia de montanhas, assim, em que você não tem muita referência, né? Então, sei lá, no topo de uma serra, alguma coisa assim, mas especialmente, se possível, você não tinha nenhuma cidade, né? Para onde é que você está olhando? Então, para onde você não tem referências. Ou às vezes ele também fala à noite, né? Porque aí é mais fácil também, né? Numa amplitude de espaço assim à noite. Porque essa noção de não ter uma referência, não ter um objeto, também te dá essa noção do nada, né? E a referência do nada, que a gente pode super lembrar da noção de Shunya e Shunyata, né? Do que vem do budismo, né? O Shivaísmo vai pegar essa noção de Shunyata, de vazio também. Entendendo o nada, é que a gente entende que o nada e tudo é só uma referência, são duas faces da mesma moeda, é só uma noção de referência também, né? Então essa noção de poder se esvaziar, que é como se você fosse chamado um pouco para esse nada, né? Você está olhando sem referência, numa amplitude, né? Num canyon, né? Algo que te tira dos seus pensamentos comuns, né? Esse maravilhamento, né? Que a natureza muitas vezes traz para a gente, né? Essa coisa de maravilhamento e essa coisa de hipnose, né? De nossa, que coisa mágica, né? Então, porque a partir disso você perde essa referência. Na medida em que você perde a referência, você menor se deixa meio que se absorver nesse algo maior, né? E nesse se absorver, no fundo, é uma dissolução, né? Você está se dissolvendo nisso. E na medida em que você se dissolve, você está fazendo justamente esse processo de desindividualização, descentralização, né? Então, algo, repito, ele vai trazer sentimentos que todo mundo passou na vida, em alguma dessas 112, muitas vezes mais, todo mundo já sentiu isso, de olhar para uma natureza tipo, uou, né, e dar uma respirada maior, né, assim. Então, ele vai pegar tudo isso e ele vai falar que, no fundo, não é que você precisa ser super espiritual para você atingir o nirvana, ou o samadhi, ou a iluminação, assim. Você, na sua vida, já teve vários acessos ao divino. Você tem esses acessos ao divino, na verdade, diariamente. Às vezes é a hora que vai tomar banho, aí a água cai na cabeça e tipo, oh, né, essa coisa de... Então, qualquer sensação, então tem várias descrições incríveis, assim, bem de cotidiano que ele traz, né? Qualquer sensação que te traz essa noção de um prazer e que você se dissolve, nossa, é uma possibilidade de acessar o divino. A gente é que perde de manter isso por mais tempo, né? Então, não é necessariamente, algumas sim, igual eu falei, 12 dedos, tal, respira aqui, conta 3, né? Algumas são bem específicas assim, outras são mais nomear sensações que já acontecem no dia a dia e para você tentar manter essa sensação. Nossa, que sensação gostosa! E sustenta ela por mais tempo. Isso, ao mesmo tempo, eu acho que traz uma humildade, né?
e ao mesmo tempo traz um otimismo, né, de entender que você já está conectado com algo maior, né, o tempo inteiro. Basta você usar isso mais vezes, porque isso já acontece, né? Então, para mim, a sabedoria dessas 112 técnicas de yoga é isso, que não necessariamente yoga é, sei lá, você fazer uma série de posturas de asana, né? Pode ser também, e pode ser fantástico, porque a partir disso depois, né, por isso que a gente, muitas vezes os professores falam, e é verdade, né, costuma ser que o Shavasana às vezes é a postura mais importante, porque passou tudo aquilo e Shavasana. Então você está integrando, então esse processo de fazer nada, que no fundo é quando tudo acontece, né? Então essa é um pouco essa potência, né? Eu sinto que o Vijnana Bhairava Tantra traz e que vai influenciar muito as práticas atuais que influenciam e a gente às vezes nem sabia, né? Assim, né? Então, igual a gente comenta também, né? Os yogas, o yoga na antiguidade, o asana não são sentados, são deitados, assim, você não vai ter guerreiro nenhum no 1000 antes da Era Comum, né? Ou então no século, isso não existe, né? Então isso é algo extremamente moderno, né? E por quê? Porque é importante a gente movimentar o corpo, porque a gente está um corpo carregado, cheio de informações, cheio de preocupações, então é importante, são outros tempos, outras tecnologias, né? Outras ansiedades. E é importante a gente fazer esse chacoalhar. Então é algo que te tira também do automatismo, né? Algo que te traz para o seu corpo. E para entender que o corpo pode ser uma porta, né? Uma porta, né? De acesso à consciência. E aí a gente começa a entender que o próprio corpo não é que eu tenho um corpo ou eu tenho uma consciência, né? Eu sou o corpo, eu sou a consciência, né? Corpo é consciência. E a hora que você move o corpo, literalmente você está movendo a sua consciência, né? Então, entender isso e sentir isso de fato é realmente muito libertador, assim, na verdade, né? Entender que não ter uma culpa por estar sentindo prazer, né, nesse corpo, né? Seja uma comida, seja uma música, seja essa pessoa que você viu há muito tempo, né? Seja a questão da relação sexual, né? Seja a questão de uma respiração que, que já acalma, né? Então, entender que o prazer, ele é um acesso ao divino, né? E entender que o que a gente chama de consciência maior, né? Ou esse algo assim, nada mais é do que nós mesmos. É só porque a gente se limitou a pensar que nós somos limitados a nós mesmos, né? Aqui, a essa individualidade. Mas isso, no fundo, é impossível e nunca é, né? É só uma narrativa que a gente tem da gente mesmo. Tudo bem. A Lute fez uma pergunta em privado. É isso? Foi isso. Ah, tá. A Nath também. Legal. Ah, disse aí. Então, é engraçado, né? Dou aula também de contato e improvisação, que é um tipo de dança contemporânea, né? É super legal, porque tem partes que eles vão falar justamente isso, né? Do movimento e da presença do movimento, né? E eu até falo dentro da minha história dentro do yoga, né? Eu fazia yoga por muitos anos, e mais por um lado até físico. E aí depois que eu comecei a dançar, aí eu achei, digamos, uma espiritualidade, eu comecei a ganhar a presença, né, no yoga, né? Porque eu comecei a entender que o yoga é uma dança também, né? Existem os mini movimentos também é uma dança, né? Essa coisa de chegar no cachorro, né, olhando para baixo e abrir, espreguiçar. Então esses ajustes. E eles falam muito isso do mínimo, né, do pequeno também. Então eles trazem a noção de movimento, seja andar, seja correr, e para mim algo que agora especificamente traz do contato e improvisação é essa noção de um estado de sobrevivência também. Então ele fala que a hora que você tem medo, a hora que você tem perigo, qualquer coisa que atinge esse local mais instintivo, né, do corpo, de nós, estou atento, preciso, né, me cuidar numa queda, alguma coisa assim. Eles falam desse momento, né, o momento de tropeçar, super interessante. Para mim é incrível, eles trazem esse detalhe assim, o momento de tropeçar é o momento que a sua consciência faz isso, ó, puff,
né? Porque você abre, porque você tem, tipo, nossa, eu tenho que ver o que está acontecendo, por que eu estou caindo, por que isso está doendo, se tem um perigo mesmo, como eu me protejo. Então o cérebro começa a funcionar rápido também e te traz para o presente, porque você está aqui agora, né? Então tem um risco, tem um perigo. Então não tem como você pensar, o que eu vou fazer daqui a, né, amanhã? Será que isso vai acontecer? Não, é tipo, aqui e agora, né? Então essa noção da prontidão, né? Às vezes até o medo pode ser um acesso para o divino, né? Se a gente não fica no medo que se autoalimenta e fica perdido nele, né? Mas essa noção de, não, estou aqui e agora para esse corpo, né? Então isso é super curioso, que eles trazem também, quando você está caminhando, né? Ou quando você toma um susto também, né? Então algo que te tira do normal, né? Isso. Então, para mim, é super curioso. Repito, então eles vão enumerar, né? São 112. Então, qualquer coisinha que te tira do cotidiano, né? Esse susto, eles falam até em bater, né? Eu fico de bater e se machucar sem querer, né? Eu fico imaginando isso, né? A gente andando e dá aquela, né? Um mindinho na quina, né? De alguma mesa, alguma coisa. Então, é tudo uma dor que vem de uma vez, né? Sem querer. Eles trazem isso. É isso, né? Pum! Você não vai, sei lá, ficar pensando em grandes problemas de mundo. Você pensa agora, essa dor está aqui, né? Então, a dor traz uma presença enorme também, né? Então, para óbvio, para a gente não ficar, a ideia não ficar sofrendo, mas essa noção de, você trouxe uma presença, você está aqui, sente isso, né? Nem sempre você sente isso, né? Então, aproveita isso, né? Não fica reclamando, não fica falando, não fica, né? Você está aqui agora, seja na dor, seja no prazer, né? Seja o que está acontecendo aqui agora, né? Então respira nisso, né? E tudo mais pode vir disso. Em vez de tentar, como eu resolvo, como eu faço, como que já está acontecendo aqui. Só observa, olha, respira, né? Então é isso. Queria trazer essas possibilidades assim da gente imaginar que o yoga é muito maior do que o yoga que a gente, né, imagina assim, e ele está literalmente no nosso dia a dia, né? Basta a gente olhar, né? Então ele vai falar disso, né? Vai falar sobre a gente cantar, sobre a gente se expressar, né? Sobre a gente se mover de uma maneira mais espontânea, né? E sentir como o corpo, por que o corpo move. Então esse local de alta observação, né? E autorreflexão, assim, e autocuidado, né? Nesses termos. Então, para mim era isso que eu queria passar para vocês, né? Essa noção que, né, desses 112 técnicas do yoga, para entender que tem vários professores, tem vários estilos, tem várias escolas, tem várias práticas, né? E se abra, né? Porque no fundo é se abrir para você mesmo. E às vezes, isso eu sinto também, aquela prática, né? A gente às vezes conversa com a Lud, nossa, aquela ali, aqui, essa prática, nunca gosto de repetir essa, é muito alongada, esse meu lado ruim, não quero fazer esse lá. É ali que está a iluminação, né? Então, é no lado ruim que está a iluminação, né? Porque, entre aspas, porque é ali que é alguma coisa que eu não quero trabalhar, ou então eu já estou acostumado com outro. Então é uma zona de conforto, né? Já está um pouco mais automático. Então vai nisso, né? Se desafia também aquilo, né? Que é o desconforto. O desconforto é diferente também, não quer dizer que você entra numa coisa, né, de dor, que é algo ruim para você, mas explora esse desconforto inicial. Toda mudança, né, gera um desconforto, né? Então todo crescimento gera um desconforto. E cada vez mais a gente fica mais achando prazer no desconforto, né? Que às vezes é algo que os alunos de yoga nunca acreditam, né? Mas a gente tem isso, né? Acha um prazer na dor às vezes, né? Acha um prazer no desconforto, né? E respira na dor. Porque é um gosto mesmo, né? Porque você sabe que tem um benefício maior, né? Não é pela dor, né? Mas você sabe que tem um benefício maior. Você sabe que vai ter uma abertura de peito. Você sabe que você vai espreguiçar melhor depois. Você sabe que vai fluir melhor, né? O seu corpo, a sua energia. Então seja grato por isso também, né? Pelos desafios, pelas dores, né? Então isso para mim é o que aparece muito também da leitura desse texto e dessa noção do yoga, né? Que a gente não pensa, não entra nesse local, né? Entre aspas, ascético, né? Limpo. O yoga é tudo calmo, é tudo bonzinho, né? É tudo alinhado, né? Assim, não, acessar esse aspecto de caótico e de agressividade, às vezes de revolta. Nossa, a coisa não pode ser assim, né? As coisas não podem ser assim. Então, externamente e internamente também, né? Porque isso te move, isso te chacoalha,
né? Então, a gente pratica yoga para mover tudo isso que está aí dentro, né? E para a gente conseguir observar mais os padrões. Nossa, não necessariamente, ok, estou sentindo essa raiva, como eu vou lidar com ela? Mas se eu nego, se eu nunca acesso isso, vai explodir de alguma maneira, né? Então, se eu quero viver sempre no prazer, isso não existe também, né? Então, transitar, né? Então, transitar nas possibilidades que o yoga traz, né? Nas possibilidades que a vida traz, né? Então, eu sinto que é isso um pouco essa mensagem que eu queria trazer um pouco para vocês hoje e é isso. Um minutinho final aí para agradecer vocês e para também agradecer novamente esse convite, né, que a Lud e a Gabi estão trazendo. E é isso. Talvez a gente faz essa conclusão e depois quem precisar sair, sai. Depois eu posso ficar aqui uns 15 minutinhos a mais também para algumas respostas, algumas questões assim. Estou aberto, mas agradeço bastante. Bru, muito obrigada. Eu sou tua fã, né? Você já sabe, eu sempre repito isso. E é um prazer te ter com a gente, compartilhando todos esses saberes aí, inspiradores. Agradeço a presença de cada um, agradecemos a presença de cada uma de vocês pela escuta, né? E Ficar então, vou ficar um pouquinho aqui, né? E é isso. Se a gente quiser, a gente pode falar um pouquinho também. Alguém começou a ter algumas questões sobre Tantra, a gente pode falar um pouco sobre Neo-Tantra também, né? Que sempre que eu falo sobre Tantra é uma temática que aparece, né? Então a gente teve todo um movimento diferente, né, no século XXI, que é o que a gente chama de Neo-Tantra, o Neotantrismo, né? A gente pode ter as terapias neotântricas também, com todas as influências que tem, por exemplo, de massagens íntimas, né? Então tem muitas coisas acontecendo em termos de tantrismo, são relacionadas, né? Mas é importante a gente entender historicamente de onde veio e para onde é que a gente quer ir, né? Porque é isso, a sexualidade ela pode ser utilizada, né? Como uma expansão da consciência, né? Em termos de terapia, de massagens também íntimas, né? Nesse sentido. E também tenho essa formação, também aplico, né? Também atuo dessa maneira. Mas é legal a gente entender essa história, né? Também para compreender. Ana? Muita coisa, né, que o Tantra foi misturado nesse processo de Neo-Tantra. Tiveram muitas meditações do Osho, e aí teve do Reich, e aí tem toda Sim. uma, né? Tem toda uma dança aí que aconteceu, parece que tudo convergiu para esse ponto do Tantra, foi tudo abraçando ali, e às vezes a gente fica meio sem saber. Tem muita gente que tem medo, muito Claro. medo. Tem gente que participou de alguma coisa e aquilo mexeu tanto com ela que ela saiu correndo. Eu já conheci uma psicóloga que atendeu pessoas que participaram de processos, que a pessoa saiu com medo, ela voltou para o lado mental e foi fazer só terapia de falar mesmo sobre aquilo. Não sei o que aconteceu depois, né? Mas para cada pessoa é uma forma. E quando a gente fala, eu percebo que as pessoas têm um segurar, um medo, assim, dependendo da experiência que elas tiveram ou do que elas ouviram falar sobre. Então, acho que é importante a gente conversar aqui um pouco, sabe? Para ir soltando um pouco isso. Ainda é uma coisa muito difícil, eu acho. Sim. Essa questão do que a gente entende, né, do tantrismo, né, relacionado com uma história da sexualidade do século XXI é super curioso, né? Vou até deixar, não sei se todo mundo já teve acesso aqui, né? Mas vou deixar também o meu Instagram aqui, né? Publicar aqui. Tem algum microfone que tá ligado? Deixa eu ver. Bom, então isso, vou colocar o meu Instagram aqui para quem quiser depois, né, tirar dúvidas, outras questões. E é isso, eu tenho um site, né, em que eu tenho uma seção lá que eu trago justamente sobre sexualidade, um pouco essa história da sexualidade do século XXI, né? E nela eu vou falando a influência que foi do Reich, né? Wilhelm Reich na Alemanha e depois para os Estados Unidos, né? Tudo. E como essa noção de... Gabi, não sei se você está aí, se puder desligar o microfone. Não sei se você está me escutando. Mas enfim.
Tá. Então, Para ela. tá bom. Na verdade, eu acho que eu como host eu posso mudar, deixar ela muda. Perfeito. Eu acho que Então é tá. interessante, Bruno, a gente falar sobre isso. Como que é que a gente acha que a gente é tão liberado sexualmente e como que a gente não se conhece nada, sabe? É um negócio, é muito contraditório tudo isso, assim. Eu Sim, acho que essa possibilidade de explorar, né, tudo isso, acho que traz esse autoconhecimento aí, é muito importante. claro. Isso é super interessante, essa história do Reich, depois por ver, que também é uma figura polêmica, né? Então, é, e depois toda a noção de Osho, né? Que é isso também, teve as suas influências, teve as suas contribuições, né? De técnicas e tudo mais, mas teve vários abusos também dentro dessa comunidade, né? Então, é importante a gente reconhecer as técnicas, né? Enquanto técnicas, e conhecer o mau uso das técnicas, né? Assim como a gente vê hoje, né? Vários gurus, né? Que a gente, né, reconhece em termos do yoga, né? Então agora trazendo uma história, né, maior dos abusos que foram feitos, né? Porque, querendo ou não, é isso, né? A Índia, como um todo, ela vem de uma história muito patriarcal também, né? Muito hierarquizada, né? De sexista, né? Contra as mulheres, assim. Então, isso está no corpo, né? E isso passa, né, para a prática. Então, é como a gente recebe essa prática, né? Enquanto técnica, enquanto a gente revoluciona, né? Modifica ela, né? Absorve o que a gente quer absorver, né? E muda, né? Então, isso em termos de sexualidade, para mim Totalmente, é até super. porque Só para terminar um pouquinho aqui. Então, isso é super importante, essa questão da sexualidade, né? Porque é muita responsabilidade, né? Na verdade, você lidar com isso, né? Se você já tem uma terapia, né? Digamos, entre aspas, tradicional, né? Que vai trabalhar, seja freudiano, lacaniano, enfim, né? É, é, qualquer terapia, né, que seja mais verbal, assim, né? Se já existe as transferências, se já existe a contra-transferência, se já existe todos esses cuidados, né? Então, se você tem uma terapia que está trabalhando sexualidade, se você não tem né, um terapeuta, se você não tem uma figura que está muito bem centrada, né, que entende o propósito da prática e onde é que isso quer caminhar, é um risco mesmo, né? E aí as pessoas ficam, às vezes, saem assim, né? A gente estava até conversando, né, com a Elisa também, o próprio contato e improvisação, né? Isso também é uma troca forte, né, de energia ali. Então, se você não tem é importante a gente ter esse local e entender que vai te afetar, né? Corporalmente, emocionalmente, né? Então, como a gente transita é super cuidadoso, né? e observar isso. Essa coisa dos terapeutas no neotantrismo, eu acho que ficou uma coisa tão aberta assim a todo mundo. Muitas pessoas tiveram acesso às técnicas, às práticas. Conheço várias pessoas desse meio. E às vezes aí você vai para sua vida normal. Aí você conhece uma pessoa que fez um curso lá, daí a pessoa usa as coisas com você. Se você não está inteirado disso, Claro, aquela pessoa te manipula muito, sim, entendeu? E eu vejo que isso daí as pessoas deveriam se abrir para conhecer mais, até para poder elas ficarem mais inteiras quando elas claro, encontrarem elas entenderem o que, que a pessoa está fazendo ali com você, claro, sabe? Você ter uma conversa que às vezes a pessoa nem abre. Não, mas isso que você está fazendo, eu sei, é tal coisa. A pessoa não fala de jeito nenhum, mas você sabe. Mas você claro, sabe, então você já se protege mais, você já vai entendendo. Eu acho que tem muita gente aí se machucando, sabia? No final das contas, é uma coisa que claro, pode ser usada para coisas muito positivas, autoconhecimento, mas também pode manipular muito a outra claro, pessoa e você vai deixando as pessoas cada vez mais com medo do assunto, porque aí elas claro, entram em contato com isso, não entendem o que, que a outra pessoa fez com você, aonde que ela mexeu em você, e daí você. Aí quando você percebe, às vezes você sai correndo, tem muita coisa aí acontecendo. E você conversando com as pessoas, você vê isso, sabe? Tá tudo com muito certeza, louco. O pessoal tá sim, precisando entender mais de si mesmo e do que é que está disponível aí. sim. Elisa, vou falar? Tá habilitando aí o áudio, como é que tá o microfone? Bom, enquanto você está descobrindo aí,
É isso, né? Eu sinto que qualquer técnica, né, pode ser algo positivo ou algo, né, ruim, né? Então, por que isso? Se a técnica é boa, por que ela é boa? Porque ela está te movendo em algum local profundo, né, do seu ser. Então, ela está afetando algo profundo do seu ser e que pode ser modificado. Então, por isso que a técnica é boa, né? Mas na medida que ela é boa, ela está movendo algo profundo do seu ser e também pode ser utilizado para uma manipulação, né? Então, para uma dependência, né? Então é super importante, né, a gente se entender nesse local. Elisa? Então, eu queria levantar uma questão, porque eu sou, assim, super preconceituosa com a questão das terapias tântricas, Sim, né? Já cheguei, e eu já cheguei até a fazer uma consulta para ver se eu quebrava esse preconceito, mas não consegui. sim, E, na verdade, só afirmou aquilo que eu já achava, assim, sabe? sim, E, e, porque eu comecei essa coisa o grupo Metamorfose, né? Eu, sim, inclusive, fiz com uma pessoa que se formou lá no grupo Metamorfose, que fica sim, aí, né, para os interior da vida. sim, Enfim, né? Eu gostaria assim de um guia, porque eu ainda quero quebrar esse preconceito, né? sim, Com a terapia tântrica, eu acho importante quebrar esse preconceito, porque ao meu redor começou a aparecer muita gente falando disso, e eu claro. super preconceituosa. Eu falei, gente, Uhum, preciso me tratar, vou lá, né? Já uhum, começou a aparecer aqui no pedaço, um monte de gente falando, um monte de gente perguntando, então tá na hora de eu lidar com isso. E aí eu fui lá fazer uma sessão, mas não rolou, assim, porque só afirmou o meu preconceito. Então, como encontrar e como assim ter um norte, linkando já, né, o que a Ana Paula falou, como é que para quem é leigo, que não sabe nada sobre essas terapias tântricas, saber o que de fato é de qualidade ou não, claro, sabe? Tipo, qual é o norte que a gente tem que ter uma chavinha, assim, para abrir a porta certa, sabe? Porque eu abri uma porta que só afirmou aquilo que eu já achava, assim. Então, eu com continuo certeza. numa corda bamba com as terapias tântricas, sabe? Sim. Não, isso é super ruim, né? Então, e é isso que acho que a Ana estava comentando, você trouxe, né? Tá muito acessível, né? Então, qualquer um ali pode ser terapeuta tântrico, né? E às vezes é isso, são alguns finais de semana e a pessoa não tem nenhuma outra formação antes também, né? Seja educacional, seja psicológica, seja de educação, né? Simplesmente a pessoa fez, independente da área que ela tá, e tá ali, né? E tá formada e tá atuando, né? Então, assim, é super, super problemático, né? Assim, e é isso. E se a pessoa tem alguma questão né, psicológica ali na sua frente, você consegue lidar, né? Então, assim, é algo importante, porque você está mexendo com questões emocionais. Então, cada vez mais eu comecei a falar mais sobre isso, né? E eu faz anos, né, que eu dou essa terapia, mas eu nunca fui de divulgar muito que eu dava, né, essa terapia, porque justamente tinha muitas coisas, o nome não me agradava tanto, né, assim, porque já estava associado com coisas que eu não gostava. E, então, às vezes, mesmo antes até de chamar de neotântrico, às vezes eu falava de expansão da consciência, expansão da sexualidade, trabalhava outro nome, né, assim. E e agora eu comecei a escrever mais também, né? Então, tem uma parte lá do meu site que eu começo a falar sobre isso. Terapias tântricas, neotântricas, distorções, né? E eu vou falando, né, lá justamente sobre isso. Né? Então, quem tiver, é só Bruno Garrote, né, site Corpo e Consciência, ou Sexualidade, alguma coisa assim, é só digitar no Google e acha, senão me manda uma mensagem também. Mas eu fiz uma sessão no site para justamente quebrar um pouquinho essas coisas, né, e mostrar. E aí eu comecei eu explicitamente começar a falar que eu também trabalhava com isso, né? Porque era mais um boca a boca, uma pessoa falava ali e tal, mas agora eu comecei a falar, não, eu trabalho com isso para as pessoas começarem a perguntar e para eu começar a responder melhor, né? Porque é isso. Eu tendo passado por um doutorado onde eu estudei Shivaísmo da Kashmira, né, onde eu estudei tantrismo, fiz tudo isso, e aí, né, digamos assim, né, a pessoa vai, faz ali né, e tá Sabe chamando o de que que tantra, né, e tá acontece? chamando de É alguma coisa, tipo, né, não, quem não vai tem... trabalhar com isso, eu já fiz curso também, mas quem vai Uhum, trabalhar com isso, você tem que ter um conhecimento muito grande de você e uma clareza muito grande na hora de conversar com a pessoa que você vai atender. claro. Você não pode simplesmente
deixar no raso. Você tem que ter uma conversa, você tem que entender qual é o direcionamento que a pessoa quer dar para aquelas técnicas que você vai oferecer para ela. É isso que eu tenho percebido. E existem muitos profissionais aí que eles pegam a onda e vão surfar na onda, como a gente diz hoje em dia. Eles Claro. não estão preocupados com isso. E você tem que ter uma força muito grande em você para você oferecer essa terapia para a pessoa e ela entrar no processo dela e ser uma coisa Claro. dela e você Sim. não misturar as estações, entendeu? E você deixar Uhum. claro que aquilo é um atendimento e tudo mais. O que ocorre? Ocorre que as pessoas, quando vão atender, a pessoa que chega até você, ela chega fragilizada, às vezes ela chega com uma Claro. ideia já concebida do Tantra, ela vai trazer essa ideia, mesmo que ela às vezes não seja claro com você. Você vai Sim. ter que perceber, ter essa sensibilidade, ter esse cuidado mesmo para que a pessoa saia bem. Porque é uma Sim. coisa muito profunda. Você acessa, você faz a pessoa acessar lugares nela e ela pode ficar muito desestabilizada. E aí ela vai fechar a porta na primeira caixa que tiver se ela não conseguir Claro. lidar muito bem com isso, entendeu? Então, Uhum. é uma coisa bem interessante você pesquisar com quem você vai fazer, uma pessoa que realmente esteja disposta a fazer uma coisa séria, entendeu? Uhum. E entender que aquilo não é um oba-oba, não é uma mistura, é uma terapia. Que aí acontece o outro lugar, né? Que aí, às vezes, os terapeutas que fizeram curso e aí eles não foram terapeutizar, eles ficam na vida tentando terapeutizar as relações deles Claro. com as pessoas, entendeu? Você tem que saber esse lugar onde eu estou atuando como um terapeuta e aonde eu estou usando essas técnicas, mas ser claro nessas discussões, sabe? Acho que Sim. vale a gente falar, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai abrir esses conhecimentos e tirar essas caixinhas. Às vezes igual ela falou, eu tinha uma ideia e só confirmou a ideia, porque eu não consegui dar um Claro. passo além. Eu não achei uma pessoa que eu confiasse também. Tem várias coisas que pode estar relacionada aí, e só ela mesma para entender, mas é um processo, é achar a pessoa, e é conversar, e é chegar perto. E não ficar com medo, assim, né? Fica sempre aquele lugar, assim, aí vai ficando Sim. místico demais, sei lá. Sim. Não, é isso. E é super importante a gente ter esse cuidado, né? Como né, você está trazendo, a Elisa também trouxe essa questão do retrauma, né? Então a pessoa já chega com uma questão, ou já chega com, né? E aí vai ali e tem né, um outro trauma, um outro abuso, ou um outro constrangimento, né? Uma outra confirmação de preconceitos, né? Então isso é extremamente problemático, né? Porque se você está ali numa terapia, é justamente num espaço que você poderia, em tese, estar um pouco mais vulnerável, porque você está se abrindo, né? É um espaço de confiança, né? É esse local que você quer ter, né, de segurança. Então, eu realmente recomendo isso, né? Realmente ver o histórico, né, dessa pessoa, né? Com que ela trabalha, há muito tempo ela trabalha, com o que mais ela trabalha, o que ela escreve, né? O que ela pensa, realmente ela estudou, né? Por quanto tempo, né? Então, isso é importante, né? Então, eu recomendo, assim, pouquíssimos terapeutas, assim, sabe, que me perguntam, né? Quando eu sinto que não é para mim, para agir com aquela pessoa, né? Porque, não sinto que é para mim te atender, né? Eu recomendo esse e esse, sabe, assim, e só. Né? E não recomendo instituições, né? Porque é isso, a instituição, né? Eu recomendo pessoas, né? Então, essa e essa pessoa. Mas aqui a gente já vou finalizando, assim, né? Para depois ter mais tempo pro pessoal, mas dizendo isso também para Elisa, né? Eu fiz parte da primeira turma, isso foi há 6 anos atrás ou mais, a primeira turma de formação do Centro Metamorfose. Então foi a primeira turma, a primeira parte da turma. Então assim, e não era no choque que dava, era Samit, era uma mulher que dava. E aí depois eu posso te contar toda a história, né? Então a gente fez parte dessa primeira turma e do porquê que depois ela que criou o curso de formação, ela que fez as coisas e depois ela foi despedida, enfim. E quando ela saiu, saímos todos. A gente falou, então tá bom, todo mundo saiu, né? De lá, porque aí começou um monte de coisas complicadas, né? Assim. Então é isso. Não que não possa ter coisas boas também, né? Você é uma técnica, você pode ter coisas boas também, né? Não é, tô falando que você não vai achar ninguém lá no Metamorfose que pode ser bom, né? Mas é isso, eu recomendo pessoas mas é complicado enquanto instituição, né? Posso te dar toda uma história, também ajudei na criação de apostilas lá, enfim, teve várias, tenho bastante conhecimento de história de lá também e do porquê sair, né?
E é importante isso, porque virou algo com muito dinheiro, né? Assim, e algo que movimenta, né? Então, sexo vende, né? Então, é diferente a gente entender essa profundidade da sexualidade, tudo que está por detrás, que todo mundo precisa trabalhar, inclusive os próprios terapeutas, senão vai repassar isso, né? Então, na medida que você pensa que você já se resolveu, já é problemático, né? Assim, então, você tem que estar constantemente se pensando, assim como qualquer terapia, né? Qualquer psicólogo também faz terapia, né? Porque senão ele não aguenta também, né? Então é importante sempre estar se cuidando. Então é isso. Agradeço novamente e aqui já vou repassar de novo para a Lud aqui para preparar para a próxima aula. Então qualquer coisa tem aí o meu Instagram, se alguém quiser depois o contato, acho que a Lud coloca lá no grupo também. E a gente Estou bem feliz de participar, eu te agradeço, Bruno. Um beijo para você. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, Drica. Valeu, Ana. Até mais. Obrigada, Bru. Gratidão pela troca. Adorei saber sobre os 112 yogas. Me lembrei que esses dias levei uma picada de abelha e fiquei, tipo, agonizando com aquela picada inesperada. E aí vi que ela poderia ser um acesso, né? Que interessante ver por essa perspectiva. Muito grata.